Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, criatividade, saúdes no plural. E essa temporada a gente está dedicado a conversar com mulheres superpotentes que dedicam os seus saberes e o seu servir à saúde de outras pessoas. E hoje você vai conhecer uma mulher extremamente multipotencial, claro, né? E super maravilhosa. Sabe aquela mulher que chega no topo da sua profissão e resolve dar uma guinada? Ela vai contar essa história aqui pra gente. Luísa Mara Elias, minha amiga maravilhosa, minha terapeuta floral. Querida, médica homeopata. Médica homeopata, seja muito bem-vinda. Entre outras coisas, né, Gávea? Prazer enorme estar com você, estar com o teu público maravilhoso, né? Falando sobre saúdes. Saúdes no plural. No plural. Luísa, eu só dei uma palhinha, assim, queria que você se apresentasse. Bom, Vamos lá, aí acabou o podcast. Então, eu estou, né? Não sou, porque se eu falar quem eu sou, nem eu mesmo sei, Sim, né? sim. Eu estou, nesse momento, Luísa Elias, né? E numa trajetória aí dentro da medicina, como cirurgiã cardíaca, depois de 19 anos, uma guinada para homeopatia, que também é uma especialidade médica, muito embora muitos médicos não saibam disso, né? E dentro dessa virada, já no final do ciclo da cirurgia cardíaca, como sintonizadora, recebendo um chamado para sintonizar e para cocriar um sistema de essências florais, que hoje a gente chama de essências de campos de consciência, né? A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso. Então, numa jornada de pesquisa, porque eu me considero uma cientista nata, gosto muito de fazer ciência, de fazer pesquisa, e assim, um desafio de uma ciência diferente, né? De uma ciência que você não palpa, de você estar lidando com o sutil, e de você buscar referência e não encontrar. Então, é o desafio de você cocriar essas referências, né? Então, um novo paradigma que vem e nós estamos ajudando a trazer esse paradigma, a trazer as referências, a formatar isso, né? Muito embora já tenha vindo lá do Dr. Bach, essas essências florais, mas hoje é uma linha de pesquisa que eu desenvolvo também, junto com a homeopatia, que as duas têm uma sinergia, né? São tratamentos que se combinam, dentre tantos outros, né? Das múltiplas terapias aí integrativas que a gente tem atualmente, né? Inclusive dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E me diz uma coisa, você não é daqui, você não é manezinha. Queria que você contasse um pouco. Quase ganhando o certificado de cidadã honorária. Eu adoro contar histórias aqui. Eu sempre peço para as pessoas contarem suas histórias, de onde vieram seus pais, seus avós. Você sabe um pouco dessa história de pai e de mãe, da linhagem de pai e de mãe? Sei um pouco. Os meus avós paternos vieram da Síria. E os 3 tios, né, os irmãos mais velhos do meu pai nasceram na Síria. Meu pai já nasceu aqui no Brasil. E, assim, uma família muito pobre, sem saber falar o idioma, vieram para o Rio de Janeiro. E meu pai foi construindo tudo, né? Não teve condições de estudar, porque ele tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a família. E ele era um autodidata, uma pessoa maravilhosa, né? Que abriu uma indústria de cosméticos sem saber nada e era um alquimista puro. Ele sabia tudo, então ele aprendia, ele estudava, ele pesquisava. Então, assim, foi um grande mestre na minha vida, né? De conduta, de força de vontade, de você sair do nada e você chegar e atingir tudo que ele quis, ele conseguiu. E deixou um legado pra gente gigante de exemplo, né? A minha mãe, nascida aqui no Brasil, os meus avós, o paterno, o pai da minha mãe, português, veio para cá com 13 anos. Então, ainda tem alguns parentes lá em Portugal. E a minha avó materna, de uma linhagem indígena, adotiva. Né? Então, essa história de adoção já vem, né? A gente vai falar sobre isso depois, né? Porque a minha maternidade também vem
de 2 adoções. Então, assim, é um legado de muita força, de muita garra, né? De uma família que veio sem nenhuma estrutura financeira e que, nossa, meu pai conseguiu muita coisa. Mas ele começou no Rio ou em São Paulo? Olha, ele começou no Rio, depois ele teve perto de Porto Alegre, depois ele voltou para o Rio de Janeiro, depois ele foi para o interior de São Paulo, em Araras. Então, a minha família está toda lá. E aí ficou lá e eu também, né? Nessa trajetória de mudar, de viver em várias cidades. E agora eu estou aqui em Floripa há 23 anos. Então, por isso que eu já sou quase manezinha. Quase manezinha. A gente vai voltar lá atrás. Você sabe me dizer quais os sonhos da menina Luísa? Olha, Gabi, desde que eu me lembro como pessoa, o meu sonho era ser médica. Meu Deus, Desde mais uma, sempre. gente. Achei mais uma que tem um sonho de criança de ser médica. Sempre. E realizou, né? É porque, assim, não era sonho. Eu já via a trajetória pronta. Né? Não era uma coisa, eu quero ser médica. Não, era assim, quando eu for médica, como vai ser? Né? Então, assim, já era uma coisa certa na minha vida. E eu só imaginava como que seria isso. Né? Aí, onde que eu vou estudar? Qual vai ser a faculdade? E logo que eu entrei na faculdade, também já fui reto, cirurgia. Gente, já foi? E especialidade também? No 2º ano, eu conheci o Dr. Zerbini, que foi um mestre da minha vida. E eu fiz residência com ele na Beneficência Portuguesa. E quando eu conheci aquele ser ímpar, naquela humildade, naquela coisa, né? Dá de cara com um ser de luz. Né? É uma coisa que só quando você vivencia isso para você explicar o que é isso. E, ao mesmo tempo, pé no chão. Né? De realizar, de conquistar. E eu já tinha esse exemplo, né? Do meu pai e da minha mãe. Então, ele foi assim... Falei, eu quero estar do lado desse homem. Do lado desse homem. E ele, por acaso, também é cirurgião. E aí foi uma trajetória reta e era a única coisa que eu queria na vida era ser residente do Dr. Zerbini e nada mais servia. E aí, isso você fez em São Paulo? Então, aí eu fiz faculdade em Pouso Alegre, no sul de Minas. E no 2º ano, todos os congressos que ele estava, eu ia. Gente, obstinada. E chegava e ficava puxando ali a blusinha dele, né? Professor, né? Porque a gente chamava de professor, quero ser sua residente, quero ser sua residente. E quando chegou no 6º ano, ele já não aguentava mais olhar para mim, né? Sim. Aí ele falou, nossa, mas tá, tudo bem, vamos negociar. Você não quer fazer cardiologia? Deixa eu entender essa pessoa que não está saindo do meu pé. Deixa eu reconhecer ela aqui. O que ela quer comigo? Falou, não, tá tudo certo. Eu te aceito na minha equipe, tá tudo certo. Mas vamos fazer cardiologia? Aí eu falei, não, eu quero cirurgia. Ele falou, mas você não vai aguentar. Eu falei, mas o senhor aguentou, por que eu não posso aguentar? Maravilhosa. Maravilhosa. Que loucura, né? É, isso aí. Eu acho que ele ficou me olhando assim, né? Que metida, gente. Tá bom, tudo bem. Aí ele falou, no dia, acho que era 2 ou 3 de janeiro, vai para a Beneficência Portuguesa que vai começar a tua residência. Assim, não teve prova, não teve nada, porque ele era ele que admitia. Gente, fiquei toda arrependida. Era ele que admitia quem entrava, né? E, na verdade, não era ele. Era o sócio dele que admitia. Ninguém passava por ele para ser admitido. Porque ninguém chegava nele, né? Sim. Mas eu não sabia disso, ainda bem. Eu não sabia disso. Não criou essa barreira. Ninguém me contou, né? Que ele era inacessível. Não tinha barreira, eu cheguei. Ele era inacessível. Eu falei, mas como assim, né? Não existe isso. E aí, quando eu entrei, eu já cheguei, já fui direto para a residência. Meu pai foi junto, ele não acreditava. Falou, não, eu vou te levar. Aí a gente entrou na sala dele e ele... Nossa, saiu dali, ele chorou. Ele ficou o dia inteiro chorando, porque ele não acreditava. Ai, gente. Falei, mas pai, eu não te falei que eu estava dentro, que eu tinha entrado? Você não acreditou em mim? Ele falou, não. Porque, nossa, estar do lado dele foi uma... Foram quantos anos de cirurgia? Eu fiquei 8 anos em São Paulo. E depois fui para Boston para fazer neonatologia, né? Cirurgia de bebês, de recém-nascidos, de criança, parte congênita. E fiquei 6 meses lá. Então, eu fiquei 8 anos em São Paulo, depois 6 meses em Boston, fiquei mais 1 ano em São Paulo, depois eu vim aqui para Floripa. Mas com o Dr. Zerbini, 2 anos. E eu fui a última cirurgiã que ele formou. O último diploma que ele assinou foi o meu. Porque ele teve um melanoma. E, assim, até uma semana antes de fazer a passagem dele, ele operava.
E aí a gente operava juntos. Então, foi assim um mestre para mim de vida, porque nós éramos amigos, né? Nós nos tornamos amigos. E eu sozinha, imagina, 25 anos em São Paulo. Sozinha, chorava para pegar ônibus, que eu tinha medo, né? O que vai acontecer comigo aqui? E aí você chegou nesse topo, né? Um topo desejado também, né? E chega num lugar, assim, ao lado de um grande mestre, trabalhando com ele. Onde entra a homeopatia que vem minando, assim, uma água e te conduzindo para um outro caminho? A homeopatia eu nem sabia que existia, né? Porque a gente não tem essa... É uma pós-graduação que não tem uma graduação contemplada, né? Algumas universidades têm um curso que é uma matéria optativa, 6 meses, que não dá para entender nada do que é homeopatia. E imagina uma pessoa cientista querendo fazer cirurgia, se falasse para mim de homeopatia, um dia você vai ser homeopata, eu vou dizer, eu prefiro morrer. Eu diria isso, com certeza. Não, eu não quero chegar nesse nível. Deixa eu morrer antes, porque fazer 20 anos de cirurgia cardíaca para virar homeopata, para dar gotinha, cara... Para virar sintonizador de floral, então, eu falava, não, para tudo, e deixa eu nascer de novo para ver se eu formato uma outra coisa na minha cabeça. Eu não posso estar tão perdida assim, né? Não vou fazer tudo para depois não acontecer nada na minha vida, né? Isso é o que eu pensaria antes, né? E aí, assim, quando eu vim para Floripa, quando eu fui para Boston, na verdade, eu já tinha uma intuição de que, com aquela vida, 15 horas trabalhando no centro cirúrgico, ia para casa e de madrugada tinha que vir, tinha que reoperar. Então, assim, eu não sabia nem se chovia, se fazia sol. Eu estava trancada no centro cirúrgico. E amando aquilo. Adorava São Paulo, adorava estar no centro cirúrgico. Era a minha vida. E aí, o que acontece? Depois, quando eu fui para lá, que eu tive um tempo de me afastar, e aí você vai ver uma nova realidade, eu pensei, nossa, não é possível que a medicina seja só isso. Abrir o peito de alguém de uma maneira, né, dessa forma tão agressiva que não dá para ser diferente, e assim, e não entender por que aquela pessoa teve aquilo, que eu não tinha tempo de conversar com os pacientes. Não tinha tempo. Eu passava visitando no dia anterior, explicava, tinha uma conversa de meia hora, que isso só eu fazia, ninguém fazia. Eu já era diferente ali. Porque conversar meia hora com o paciente antes da cirurgia já era loucura, ninguém fazia isso. Chegava, tua cirurgia amanhã tá hora e deu. Pronto, acabou, pré-operatório. Eu já explicava tudo o que ia acontecer, tudo. Então, já tinha isso. E aí eu vivenciei, eu falei, não, deve ter alguma coisa diferente, não é possível. Tem que existir alguma coisa diferente. E ali eu comecei a já vivenciar todas essas práticas integrativas que a gente tem hoje. Tudo. Já comecei a pensar, mas a homeopatia ainda não vinha na minha cabeça. Quando eu vim para Floripa, eu continuei operando. Aí eu conheci a Karen Denez, que é uma pessoa maravilhosa, né, que você conhece, e para fazer o curso de florais de Bach com ela. Mas já era sintonizadora há 10 anos. Ah, tu já era sintonizadora? Já, há 10 anos eu já tinha o sistema. E ali ela falou, por que você não faz homeopatia? Porque ela era professora do curso de homeopatia, que hoje eu sou professora do mesmo curso, junto com ela, no CHI, que antes era a Fundação Homeopática, Benoamir. E aí ela falou, eu falei, tá bom, já que eu sou, já fui na loucura de ser sintonizadora, fazer homeopatia é fácil para quem faz cirurgia cardíaca, homeopatia não é nada. Não é nada. Para. Que é isso? Mas aí, quando eu me deparei com a homeopatia, eu vi que não era bem assim, que a coisa era muito mais profunda. E aí eu fui convidada a escolher. Falei, eu não posso fazer bem as duas coisas, porque eu não posso me dedicar às duas coisas. Já que a sintonização é a missão de vida. Isso não está acima, transcende. E aí veio a maternidade, e aí eu fechei o ciclo com a cirurgia cardíaca depois de 20 anos e continuei com a homeopatia. E aí hoje eu sigo na homeopatia e na terapia floral, feliz da vida. Faceira. Agradecendo a Luísa lá de trás. Agradecendo a Luísa lá de trás. E muito bom. Eu gosto dessa contação de história, né, das profissões, porque a gente sabe que cada vez mais algumas pessoas têm a oportunidade de escutar os seus chamados internos, de ir para outros lugares profissionalmente. E isso cada vez mais não tem a ver com a idade. Pode ser aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, né? Por isso que eu gosto de contar essas histórias, porque eu acho que é uma forma de encorajar as pessoas que ouvem a gente, que ressona isso. Eu tenho um desejo, eu queria tanto ser tal coisa, porque a gente é tão multipotencial, né, Lu? A gente tem tantas habilidades, como você também tem livro, escreve.
Então, por que não a gente achar uma forma de contemplar esses caminhos, né? E oportunizar esses caminhos? Então, eu gosto de provocar essas histórias para dizer, sim, a gente muda, os sonhos mudam, os propósitos mudam, né? E a gente segue a caminhada. Mas o que eu acho importante nisso, Gabi, porque, assim, também isso é muito perigoso. Porque você pode não fechar nenhum ciclo e abrir muitos ciclos. E não chegar em lugar algum, a não ser frustração. Então, o que eu acho importante é que você entenda que é uma caminhada, é uma trajetória, e que você fecha um ciclo de uma forma muito consciente, com muita gratidão, que é muito importante. Entendendo que aquilo foi um degrau da tua escada. E aí você abre um outro ciclo. E aí você vai abrindo e fechando ciclos e integrando tudo isso. E entendendo que isso te constrói. Isso te faz ser o ser humano que você é. Eu não era cirurgiã cardíaca. Eu sou cirurgiã cardíaca para toda a eternidade. Né? Então, assim... Talvez eu já era antes, né? A gente não, com certeza, né? Então, um aprendizado, ele é para sempre. E ele participa da tua formação. Então, eu acho que isso é muito importante. Fechar ciclos e entender por que você está indo para um outro caminho. Né? Que é uma metamorfose. Sim, né? sim. É uma metamorfose, né? Sim. A questão da lagarta se... fechar num casulo, né? Interiorizar, fazer a sua transformação, transmutação, e dali sair do chão e ganhar o ar voando e leve. Né? É outro ser? Não, é o mesmo ser. É o mesmo ser. Só que num outro ciclo, num outro processo. Né? E olhando para trás com gratidão, né? Mas sem remorso, né? Sem culpa. Que isso é muito importante, né? Porque senão a gente fica naquela coisa da dualidade, de não saber para onde eu vou. Sim. E sem conseguir integrar tudo isso. Então, acho que o grande pulo do gato é esse. É você encerrar, agradecer e seguir adiante. A entender a espiral, né? A espiral. É isso aí, né? E queria falar um pouco de terapia floral, né? E tocar nesse assunto eu acho extremamente importante, porque a gente que vocês trabalham com isso, eu ouço muito isso desde criança em casa. Toma um floralzinho, um floralzinho não faz mal a ninguém, não resolve nada. Umas gotinhas, não fez muita função. E a gente que se trata com isso também, porque vocês também fazem uso, né? Como indivíduos, a gente sabe o poder da transformação. Queria que você contasse um pouquinho da terapia floral, como é esse processo, e explicasse também o que é assim, ser sintonizadora, né? Nem todo mundo talvez saiba o que é ser sintonizadora, assim. Isso é um chamado, né? Os sintonizadores, eles é um processo de canalização, que cada sintonizador tem a sua particularidade, né? Então, é o olhar, Então, aí eu entendi por que aquele espírito de cientista. O cientista não cria nada, ele simplesmente observa e traduz aquilo, porque as coisas já existem cocriadas, tudo. Então, a gente observa e a gente vai materializando, né? É o vir a ser. A gente dá uma forma. Então, olhar para uma flor e entrar no universo daquela flor e entender, conversar com ela, né? Não é aquela conversa louca de ficar falando, não, é uma conversa interior, né? Sem você precisar falar. Você sente a flor, o aroma, a forma dela, as cores dela, né? Como que ela se movimenta no mundo, onde ela está inserida, em que ecossistema ela está. O nome dela não é por acaso. Sim. Não é por acaso, né? Todos os mitos com relação àquela flor. Todas as... O que ela está associada, as histórias. As histórias, né? A história dela que já está comprovada na fitoterapia. Sim. Todos os componentes, todos os minerais que ela traz. Né? E na aromaterapia, as propriedades do óleo essencial. Né? E então, assim, a gente diz que a assinatura, o Paracelso, lá em 1500, já falava sobre isso, né? Que era um médico também além do tempo. Então, a sintonização nada mais é do que você se sintonizar, você entrar no universo daquele ser. Eu dei o exemplo de flor, mas pode ser um animal, pode ser um mineral, né? Um cristal, pode ser um ecossistema, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser uma conjunção astral, pode ser um dragão, pode ser mitológico. Pode ser tudo. Eu lembro
que nós juntas, né, no Hospital da Loucura, ocupação do Nísio da Silveira, dentro do Hospital Psiquiátrico Nísio da Silveira, no Rio de Janeiro, juntas. E aí eu acho que você estava também no início da jornada do Floral e a gente encontrou o Pajé. Sim. Lembra o Pajé Milton, que estava junto na nossa gira, lá na nossa conversa com os clientes. E aí eu acho que alguém começou a falar, não me lembro se de homeopatia ou de floral, e ele virou ele disse, não, eu já faço isso há um tempo na floresta. Eu estou me sentindo de tal forma, aí eu olho para aquela flor, eu digo, acho que aquela flor vai me fazer bem hoje. Aí eu chego perto, troco energia, né, faço a canalização com ela e saio dali me sentindo bem. Esse é um saber ancestral dessa terra, não? Sim, com certeza, com certeza. E é ancestral da humanidade. Ancestral. Nós temos esse conhecimento ancestral do reino mineral, do reino animal, né? E também futuro do reino angelical e tantos outros. Porque a gente sabe que essa questão de tempo e espaço ela é didática, né? Isso não existe, né? O que nós somos hoje, nós somos, é o eu sou. Por isso que eu falei, falar de quem eu sou, quem é Luísa, né? Aí nem eu sei exatamente o que eu sou. A gente entra num buraco de minhoca e vai, né? E vai, né? Porque é uma junção de tudo, de passado, de presente e de futuro. É o ser, é o estar, né? É o estar dentro do ser. Então, assim, isso é nosso e a gente precisa se conectar com isso. A cura está ali. Né? Você vai fazer uma caminhada, escolhe o lugar onde você vai caminhar. Esse lugar é curativo. E você fala, mas aonde eu vou? Deixa a tua intuição te levar. Né? Uma música, um livro. Né? Então, tudo isso é curativo. O nosso corpo tem uma inteligência. Tem. De autocura. E a gente escuta pouco. A gente escuta pouco. Aliás, tudo a gente escuta pouco. Sim. Você me ensinou, acho que a partir do momento que você entrou em contato ali com a Abracampo, você me ensinou que há uma quantidade imensa de pessoas sintonizadoras de floral nesse país, que, obviamente, tem dentro de culturas diferentes, biomas diferentes, né, que sintonizam campos conscienciais diferentes, né? Queria que você contasse um pouco, assim, nós somos diversos em todos os âmbitos como brasileiros, né? Abracampo é a Associação Brasileira dos Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência. Então, as essências de campos de consciência é o nome que a gente dá hoje para o que é chamado de essência floral. Né? O Bach trouxe 38 essências. Dentre elas, uma era o Rock Water, que era uma essência de água mineral. Então, ele mesmo já mostrou para a gente que as essências, que nós chamamos de florais, né? Depois, não eram só de flores, podia ser de água. E se podia ser de água, podia ser de qualquer coisa. Maravilhoso. Então, já assim, a gente começou a entender que essas essências, elas trabalhavam num campo sutil. Porque, assim como a homeopatia, elas não têm nenhum princípio químico ativo, né? Apesar de serem diferentes, né? E esse é o ponto, né? São bem diferentes. Esse é o ponto. Não tem princípio ativo químico ali detectável num microscópio, em aparelhos que a gente possa, hoje em dia, Por isso que colocam as duas terapias também sempre numa questão incógnita, né? Isso. Porque elas atuam num campo sutil. Mas não é porque é sutil que esse campo não é forte. Né? Não é forte. Se existe a matéria, muitos outros corpos nossos estão ali para dar forma, para dar consistência, inclusive forma mesmo. Né? Então, assim, a gente sabe que além do corpo físico, a gente tem um corpo energético. Isso já é provado. Né? Isso a gente sente, isso é fácil. Isso é fácil. Né? A gente fala, mas você não vê energia? Não vê mesmo. Você está vendo a luz elétrica chega aqui, as ondas de rádio, de TV, você não vê. Mas alguém contesta que existe? Ninguém contesta. Então, homeopatia e terapia floral, você não vê como é o efeito dela, mas você sente. Você sente. Da mesma forma que você cata um celular, né? Faz uma ligação, mas você sabe que isso está acontecendo. Então, são campos sutis. E existem muitos sintonizadores depois do Dr. Bach no mundo inteiro. E no Brasil também. Então, a Abracampo tem hoje 27 associados, né? Que eu tenho a honra de ser, de representar, né? E de ser a guardiã do cargo da presidência hoje. E assim, para zelar pela terapia floral, mas no âmbito dos produtores. E para dar para esses produtores, direcionar uma qualidade.
Né? São os procedimentos operacionais padrão, que a gente chama de produção. Por quê? É essa produção que vai para a farmácia e que vai para o consumidor final. Sim, e o processo burocrático, porque tem um processo longo por aí, né? Para passar em Anvisa, para poder ter rótulo, para poder vender numa farmácia, né? E ser legalizado. A Anvisa agora, antes da pandemia, estava focando a terapia floral e os produtores também para criar uma RDC. Para regulamentar a produção dos florais no Brasil. Só que depois veio a pandemia e ela se ocupou, né, com uma coisa muito mais importante, e agora retomou. Então, a gente ainda não tem uma regulamentação da produção. Né? Regras que regulamentem essa produção no Brasil. Mas, independente disso, a Abracampo tem um manual que autorregulamenta esse processo de qualidade. Então, para fazer com que as essências tenham uma qualidade de excelência, né? Para chegar nas farmácias e para chegar no consumidor final. Mas, sim, fora isso, a qualidade é do sintonizador. Sim. É de quem produz. Sim. Por isso que tem uma coisa que é curiosa, que às vezes a gente ouve alguém dizendo eu fui lá comprar um floral que você está tomando para TPM, mas para mim não funcionou, né? E pode não funcionar, porque tem a ver com o sistema. Às vezes, o campo daquele sistema não se encaixa. Tem muito a ver, essa coisa de funcionar e não funcionar, né? A gente pergunta, mas precisa acreditar? Homeopatia, terapia floral? Não precisa acreditar, não é crença, não é religião, né? Do ponto de vista de, eu acredito. É a mesma coisa, você vai num médico que está com amidalite, ele te prescreve um antibiótico, ele não fala, vai com fé, toma com fé e acredita que vai funcionar. Você só toma direitinho, né? Então, floral e homeopatia é a mesma coisa, você não precisa acreditar. É óbvio que tudo que você acredita, que você coloca a tua intencionalidade daquilo que você... Da fé, potencializa. Óbvio, até um antibiótico potencializa com o poder da fé. Um chá, tudo, seja o que for. Né? Então, não dá para te separar isso. Mas, assim, às vezes, um floral não atua em você por várias razões. Pode ser porque ele não tenha sido bem indicado, né? Para aquilo que você está colocando a tua lupa. Sim. Então, ele está atuando em outro nível, mas a tua lupa não está no outro nível que ele está atuando. Você está focada naquilo que você foi buscar. Porque, às vezes, você toma um floral sem um terapeuta floral. Você vai na farmácia e compra uma fórmula pronta. Ai, amiga, tomei, foi ótimo. Então, me dá um nome que eu vou lá comprar. Exatamente. Vai ajudar? Vai ajudar. Só que, às vezes, não naquele lugar que você está com a tua lupa e que você está com a tua expectativa. Né? Então, por isso, o terapeuta ele vai ver qual é o núcleo que ele precisa trabalhar. Né? E da mesma forma que a homeopatia, você vai descascando a cebola, você vai tirando a casca externa, aí a casca mais interna vai aparecendo, até que o miolo aparece. Então, às vezes você fala, nossa, eu tomei floral e eu piorei. Mas não é que piorou. Tomei homeopatia e piorei. Não piorou. É porque aquilo que você foi buscar já não existe mais, você nem vê. Sim. E aparece uma outra coisa por baixo. E aí você fala, nossa, mas isso eu não tinha e apareceu. Que bom que apareceu. Porque é isso que vai ter que ser tratado agora. Né? Então, precisa ter um médico homeopata, precisa ter um terapeuta floral para poder te acompanhar. Porque a gente sozinho não consegue. Sim. Você não consegue enxergar o processo, o que está acontecendo. É porque fica com essa impressão de que são tipos terapêuticos que não tem efeito colateral, que não tem nada, mas precisam de acompanhamento da mesma forma que... Né? E não essa prescrição. O brasileiro adora prescrever para o colega, né? Adora. É uma coisa impressionante, né? Só numa farmácia tem alguém sempre prescrevendo alguma coisa para o colega. Mas essas fórmulas prontas, né, florais, ajudam bastante. Sim. Principalmente em momentos agudos, né? E que você não tem como encontrar um terapeuta. E você sabe do que você precisa agudamente. E ela vai te dar uma quietude, vai te acalmar, né? E vai te transformar. O floral transforma. Sim. Transforma. Não adianta. Quanto mais você não acredita, melhor é. São os melhores. Porque vai usar sem o efeito placebo que a gente fala. Né? E melhor ainda, é o placebo contrário. O placebo achando que não vai funcionar. Então, esse é o melhor de todos. E porque vai chegar para você e vai mudar. Então, não tem como. Não tem como não mudar. Muito legal. E é maravilhoso porque é sutil e age no campo de consciência. Porque vem de campos de consciência puros da natureza, sem nenhuma interferência. E aí a natureza agindo na natureza. É a natureza agindo na natureza. Lu,
Assunto super polêmico. Polêmico. Porque eu sempre digo assim, aqui tem um assunto que a gente sempre chama de polêmico, que é maternidade. Porque a maternidade é polêmica. A forma que for, ela é polêmica. Hoje em dia, cada vez mais, porque a gente tem acesso à internet, né? Então, dá peito, não dá peito, dá chupeta, não dá chupeta, tudo é polêmico agora. Sim. Olha, eu passei dessa fase de polêmica de peito, dá peito, não dá peito, dá chupeta, não dá chupeta, porque a minha maternidade foi a adoção. E as minhas filhas, irmãs biológicas, tinham 4 anos e 7 anos. Então, já tinham passado da fase do peito, da fase da chupeta. Né? Mas era assim, é o peito aberto, né? Sim. É um outro desafio. Né? Como surgiu, assim, né? Você falou lá no início um pouquinho dessa correlação de uma ancestralidade, que também já tinha um processo de adoção. Como surgiu esse desejo? Você sempre quis ser mãe? Ou isso veio nascendo, assim, junto com essas outras águas? Na verdade, assim, tinha 2 coisas que eu sabia desde sempre, né? Primeiro que eu queria ser médica, que eu me lembro disso desde 2, 3 anos, 4 anos. Quando eu comecei num processo de consciência, eu já sabia que isso é de lá de trás, é uma programação anterior, né? Isso faz parte do meu sistema de crença. O que As outras atas. É o que eu acredito, né? Na verdade, eu nem acredito, que eu sei, que eu sei. E na adolescência, quando eu já tinha muito segura essa questão da medicina, e quando eu entrei na faculdade e sabia que ia seguir a cirurgia cardíaca e todo o passo que seria, eu sabia que não tinha espaço para uma gravidez biológica. Porque é uma escolha, né? Uma escolha. E desde lá de trás eu já sabia que os meus filhos viriam por adoção. Isso era um conhecimento também. Por quê? Não, né? Não sei. Por quê? Eu já sabia disso. Então, as coisas foram se encaixando. E eu pensava, nossa, existem crianças que precisam ser adotadas. Existem mães que precisam ser mães adotivas, né? Então, você vai juntar as 2 coisas. E aí, eu sabia que no momento certo iria acontecer isso, no momento certo. E eu estava na Palhoça, em tratativa com o prefeito da Palhoça, que na época era o Ronério, para conseguir um espaço, uma terra, para construir um hospital para essas práticas integrativas. Então, tinha todo um projeto, tinha uma equipe comigo. E aí, eu conheci a esposa dele, a Dirce. E a Dirce falou, vamos ali na Casa Lar comigo, na Palhoça, para você conhecer o meu projeto social. Aí, quando eu cheguei lá... Encontrou as meninas. Encontrei, foi amor à primeira vista. E, assim, as 2 irmãs, já mais velhas, e adotar 2 crianças. E mais velhas, porque todo mundo quer bebezinho e quer um. Foi muito fácil. Assim, em 2 meses eu já tinha a guarda provisória delas. Quantos anos você tinha? Olha, eu tinha... Isso foi há 15... Tinha 35 anos. 37, por aí. Então, foi muito rápido. Era assim, eu cheguei lá e falei, vamos para casa. Foi mais ou menos assim, vamos para casa. Já eram minhas filhas. Estavam me esperando. E todo o processo foi muito... Eu não entrei em fila de adoção, eu não fui para psicólogo de adoção, não fiz nada. Eu cheguei e encontrei, e aí você se cadastra para ser madrinha. Na primeira semana que eu peguei como madrinha, as 2... A gente nunca mais se separou, porque foi uma semana atrás da outra. Em 2 meses eu tinha a guarda provisória e depois a guarda definitiva e adoção. Foi muito rápido, muito rápido. Então, eu não sei nem o que é você falar para mim, como é o processo de adoção? Eu não sei como é um processo de adoção. Porque, assim, você tem que ficar na fila, você tem que passar por... O processo é difícil, é muito difícil. E cada história é uma história também, né? Tem diversas formas de adoção. Sim. Tem essas que são apaixonantes, tem as adoções que são dentro de núcleos familiares. Sim. Então, cada processo é um processo. E é o processo da pessoa, né? A jornada da pessoa. A gente sabe disso, né? E precisa realmente disso, né? Mas, assim... são tantos trâmites e é tanta dificuldade que, às vezes, a criança fica lá anos com uma família já querendo e não consegue pelo trâmite legal, né? A gente não está aqui para discutir isso, mas o que a gente tem que olhar é que isso, um dia está perdido para essa criança que já tem uma família, que já a adotou no coração. Então, quando esse processo acontece, ele tem que ser muito rápido, porque está se perdendo tempo. Uma curiosidade, eu noto, né, no meu exercício de maternidade, que desse processo, assim, nasce, aí tem esse primeiro momento onde aquele bebê está abrindo o olho, as coisas estão começando a acontecer.
Mas eu tenho uma sensação de que o amor vai crescendo, vai expandindo a cada dia de relação, a cada ano que passa, a cada idade, porque são descobertas, nós vamos mudando juntos, né? De curiosidade mesmo, como é essa chegada em casa? Porque é uma mudança na rotina. A gente que engravida e fica 9 meses de grávida tem um processo, né? Obviamente, o processo de adoção também tem um processo de um outro lado. Você também está esperando essa criança, né? Quem passa por um processo mais longo, assim. Sim. E essa chegada em casa, assim, e essa chegada em casa, esse olho no olho, essa rotina nova? Na verdade, assim, eu estava esperando desde a adolescência. Eu já sabia que isso iria acontecer e sabia que o momento certo chegaria. Então, quando chegou, eu simplesmente, aterrisei, né? Então, é como você tá num avião e falar, pronto, chegou o teu aeroporto, aterriza aqui. Então, eu aterrisei. E, assim, é tão excitante que você não começa a pensar, né, como vai ser. Você quer sair, você quer comprar roupa, você quer comprar comida. É diferente, né? Muda a rotina, mas é uma rotina boa. É bom. É tudo diferente. Tudo é um grande desafio. Né? Eu ia falar, desafios, né? É um grande desafio, né? Eu acho que, assim, a maternidade é o maior desafio do ser humano. Maternidade e paternidade. As duas coisas. É o maior desafio. Por quê? Você quer passar alguma coisa para um ser e luta contra todo um sistema que está querendo mostrar uma outra coisa. Né? Aqui não cabe crítica, não cabe nada. Estou falando de mim. Falando de mim. Então, você tem valores, você tem ética. Né? Então, você vai lutar contra o que está sendo mostrado. Eu não vou dizer a maioria, mas é o que está sendo mostrado, é o que está sendo colocado ali, uma lupa. Né? De que é certo você fazer o oposto daquilo. Ou, não que seja certo, mas dá certo. Existe um ganho em você fazer diferente daquilo. Né? Então, existe um ganho em ser corrupto, existe um ganho em mentir, existe um ganho em passar a perna nos outros, e aí você vai dizer, poxa, mas não é por aí. Então, isso é um grande desafio. E aí você tem que ser o exemplo. E fora as personalidades que vão aparecendo desde pequenos, né? Sim. Que são esses desafios. São personalidades diferentes da minha, diferentes, às vezes, de um exercício de paternidade que está ali dentro da mesma parentalidade. São muitos quereres, né? Essas negociações e abdicações também, né? É o vínculo ser humano para ser humano. Aí você tem que se despojar da coisa de é meu filho, não é teu. Você é guardião desse ser. Né? Você tem a honra de ser pai, de ser mãe, de ser guardião desse ser. Então, não é teu. Começa por aí. Quando você entende que não é teu e que é um ser que está vindo ali para manifestar todo o seu potencial e que muitas vezes é diferente do que a gente tem, do que a gente espera, das expectativas, né? Então, isso é um trabalho, isso é um desafio. Né? Você aceitar aquele ser como um ser humano que está vindo ali. E que pode ser muito mais evoluído que você. Né? E com todo o pacote que ele vem. Goste todo você o pacote que ou não. ele vem. Agora, o que acontece? Se ele está sob a tua guarda, principalmente, a gente sabe, até os 7 anos, depois, primeiro setênio, depois segundo setênio, você tem a responsabilidade de disciplinar. Principalmente se você tiver um índigozinho do teu lado, que é difícil. Né? Então, se você tiver uma criança cristal, tiver um Jesus Cristo do teu lado, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, né? Porque para Jesus não devia ser muito fácil para Maria, não. Imagina, né? Aquele ser com aquele poder todo, né? Sim. Mas você precisa disciplinar. Porque isso é amor. Dizer não. Né? Mostrar o caminho. A criança precisa disso. Principalmente até os 7 anos de idade. Né? E depois, no processo de adolescência. Então, eu acho que o maior desafio é você entender que não é seu. O desapego. Você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta. Você é um facilitador. E, ao mesmo tempo, você é um exemplo. Porque o seu filho não vai fazer o que você disse para ele fazer. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai copiar você. Principalmente se ele não gostar. Principalmente se ele negar. Sim. Em algum momento ele vai estar agindo igual a você, se ele não for terapeutizado. Se for, tudo bem. Se não, ele vai fazer igualzinho. Porque é o aprendizado por imitação.
por imitação. A espécie humana aprende assim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não só com o que a gente diz, mas com o que a gente faz. Principalmente. Né? E principalmente se você fala uma coisa e faz outra. Aí você bagunça a cabeça da criança. E quando vai ali para o segundo setênio, que já está ali adolescente, aí é desafiador, né? Mas por que você está me perguntando isso se você não faz? E aí você ouve mesmo, né? Exatamente. O que você deixa de fazer, o que você deixa de encarar em você mesmo, o que você cobra sem ser coerente. Aí é a fase do espelho, né? E é difícil, né? É sempre o porquê não. Por que não? E às vezes você não sabe dizer por que não. E aí você simplesmente tem que dizer por que não, por que não. Mas por que não, não resposta. É resposta sim. É resposta. Quando eu tiver a resposta, eu te digo. Né? Por que não? Claro eu, que é obviamente, resposta. respondia isso. Eu digo, mas por que não? Por que não responde? Não, porque não é resposta. Resposta. Eu era uma dessas. Lógico, porque não é resposta. Né? Porque, às vezes, a gente está tão atarefado com tanta coisa, se você responder errado, acabou. Às vezes é melhor não responder, pensar um pouquinho, dizer que é resposta assim e responder depois. Essa resposta errada vai lembrar, vai te cobrar lá atrás. Mas você falou aquilo. Falou. Então, é melhor dizer, é resposta sim e acabou. E deu. Mas depois você pensa na resposta e responde direito. E quantos anos estão essas belezuras já? Olha, hoje a mais velha está com 25, é médica também, faz neurologia na USP e, nossa, também super focada, adora. A mais nova, a Suelen, que veio aqui com a gente hoje, está com 22 e também está traçando aí um caminho, está buscando o que ela quer fazer, está se encontrando, se conhecendo. Que lindo, Lô. Para ver qual é a trajetória que ela vai seguir, mas tem uma inclinação para artes muito grande. Que lindo. Muita sensibilidade. Que bom. É muito bom, é muito bom. A gente está chegando aqui no fim. Ai, que pena. Pois é, passa rápido, né? A conversa é boa. E eu tenho algumas perguntas aqui que fazem parte do conceito do Salô, tá? Autocuidado. Quando você aprendeu a cuidar de você, que isso se despertou, e o que você faz para cuidar de você hoje? Olha, eu acho que o que desperta é a dor. Por mais que você tenha um conhecimento médico, por mais que você tenha um conhecimento de várias coisas, você acha que aquilo que você sabe é por o outro. Principalmente quando você indica, né? Ah, tá, mas todo mundo tem que fazer atividade física. Isso você passa para todo mundo. Tá, mas hoje eu não vou porque hoje eu tenho que ir para o consultório. Amanhã eu não vou porque amanhã eu tenho que fazer não sei o quê. Aí quando você vê, você passou o mês inteiro sem ir para academia. Aí você, ou fazer qualquer atividade que você escolha, física. Aí você fala, nossa. Aí você começa com alguma coisa que está te chamando, né? Começa com uma dor aqui, começa a ver que está ganhando peso, começa a ver que está ficando meio sem vontade, o teu ritmo muda. Aí você está sofrendo. Aí você fala, poxa, nossa, tem que ir para academia. Me larguei, né? Então, assim, eu acho que esse autocuidado vem quando você sente que a falta dele tá te fazendo alguma coisa. Tá te cobrando, o teu corpo te cobra. Depois que você não precisa mais dessa cobrança, aí você vai num ritmo, você cria uma rotina, né, de se autocuidar. E o que eu faço, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa, todo dia... Primeira coisa que eu penso é, eu vivo aquilo que eu penso. Esse é meu primeiro autocuidado. Eu sou verdadeira. Eu tenho integridade na minha existência. Posso estar errando, mas eu estou achando que aquilo está certo. Amanhã eu descubro que está errado, eu mudo tudo. Eu vou mudar, não tem problema. Mas o que eu acho que é correto, para mim, naquele momento, naquele tempo e espaço, é uma alimentação. Hoje eu faço uma alimentação vegana. Por quê? Para mim, é o que me equilibra. É o que me dá força. É o que me dá vigor. É o que me dá alegria. É o que me dá felicidade. E é aquilo que me equilibra energeticamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu digo que isso é bom para todo mundo? Não. Não posso dizer. Isso é bom para mim. Nesse momento. Pode ser que amanhã não seja mais. Atividade física é imprescindível. Né? É o pensar e o falar. Eu cuido com o que eu falo. Você quer falar um palavrão? Quem que não quer falar um palavrão quando está com raiva? Todo mundo. Mas se você falar um palavrão, você jogou. Eu quero xingar uma pessoa quando eu estou com raiva. Eu sinto raiva, todo mundo sente. Claro, óbvio. Tá, mas se eu jogar essa palavra no ar, tá lá, não consigo pegar nunca mais. Saiu de mim.
passou pelo meu chakra cardíaco, passou pelo meu chakra laríngeo e chegou na outra pessoa. E aí, de alguma certa forma, algum dia eu vou ter que resgatar isso. Então, vai me dar trabalho. Então, eu não jogo. Então, se policiar com aquilo que a gente vai falar. Mesmo que a gente não consiga policiar o sentimento, que daí já é mais difícil. Né? Mas policia com o que você vai falar. Policia aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você se sintoniza. Os canais de TV que você vê, os filmes que você vê. Né? Então, tudo isso é autocuidado. Muito bom. Qual é a energia que entra na tua casa? Qual é a energia que sai de você? O que é que você passa para os outros? O que é que você passa? Você diz que a homeopatia é bom? Você toma homeopatia? Você diz que floral é bom? Você toma floral? Você tem um terapeuta? Você tem um médico que cuida de você? Né? Você faz a medicina da doença ou você faz a medicina da saúde? Hoje, a gente faz a medicina da doença. Você aprende a medicina da doença. Você não aprende a medicina da saúde na faculdade. Você não aprende a lidar com a morte. Sim. Então, tudo isso é autocuidado, que transcende aquilo que a gente fala de atividade física, que transcende a alimentação, que transcende a meditar. Tudo isso é importante? É importante. Sim. É muito importante. Transcende a você fazer aquilo que você gosta. É como você vê o mundo. Muito bom. É como você se movimenta no mundo. É como você se direciona para o teu semelhante. Não para aquele que você ama. Sim. Isso é facinho, né? Mas é para aquele que você ainda não aprendeu a amar. Como você respeita o diferente. Muito bom. O que é saúde para você? Para mim, saúde é liberdade. Maravilhoso. Se você se sente livre e liberta, você tem saúde. Porque se você sentir que tem alguma coisa que te prende, que te amarra, tem alguma coisa errada. Você não tem saúde. Muito bom. O que te move? O entusiasmo. O amor me move. A missão de vida. A minha missão de vida com amor e com entusiasmo. Isso me move. E o que é o futuro? O futuro é o presente. O futuro é hoje, agora. É esse momento. Isso é o futuro. Que se junta com o passado. Muito bom. Esse é o futuro. Eu tô achando que no final dessa temporada eu vou pegar só esse bloco de perguntas que eu faço igual para todo mundo e vou fazer só uma compilação, porque as respostas são maravilhosas. E eu fiz isso com um objetivo. Lu, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Salu. Muito bom. Muito obrigada pela sua audiência. Luísa, o seu Instagram ou seus Instagrams. Instagrandes. Luísa Mar Elias, é o meu pessoal. Né? Tem alguns porque eu gosto de setorizar as coisas, né? Tem o Homeopatia Sem Fronteiras, que é para falar de homeopatia. Diálogos com a Terapia Floral, para falar da terapia floral ampla, sem o que Abracampo pensa, sem o que os florais de São Francisco, que é o sistema que eu sou guardiã, pensa. E o outro é Florais de São Francisco. Sim. Então, está dado o recado. Vou botar aqui embaixo nos comentários do vídeo também, para lembrar a todos vocês que quiserem acompanhar o trabalho da Luísa. Quero agradecer muito o H2 Podcast Studio, que acolhe a gente lindamente nessa temporada, essa casa gostosa, né? Nossa, linda, gostosa. Linda. Muito bom. E a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio com mais uma convidada sensacional. Um beijo. Gratidão, um beijo no coração de vocês. Gratidão, Gabi. Lindo.